Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Pão Vivo vivendo 40 anos em 40 semanas. Estamos na 19ª semana, capítulo de número 19 do livro do Êxodo. Eu creio que Deus tem vitória para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez diante da Tua presença, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas falhas, que vêm por pensamentos, palavras e obras. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, que nós pedimos neste momento a direção do Teu Espírito Santo, para que tenhamos compreensão e entendimento da Tua palavra, que sejamos fortalecidos na Tua graça e no Teu poder, para que venhamos, ó Deus, a agir segundo quanto temos sido instruídos pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por renovar a nossa fé, por nos fortalecer, espírito, alma e corpo. Obrigada, meu Deus, por nos proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Obrigada, Senhor, por colocar à nossa disposição a Tua armadura, a qual nós, neste dia, nos revestimos porque o Senhor a colocou à nossa disposição. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos permanecer até o dia do Senhor. Amém. Glória a Deus. Respira. E enquanto respira, fale com o Espírito Santo. Peça a Ele para te direcionar. Não peça ao Espírito Santo para visitar você. Diga a Ele que Ele tem livre acesso, que você é templo. O quanto você ama saber que Ele habita em você. Diga a Ele, ao Espírito Santo de Deus, o quanto você se sente especial por tê-lo dentro de você. E se você não se sente especial por ser templo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, comece a pensar sobre isso. Amém? Porque dentro de você tem um tesouro, ainda que você seja um vaso de barro. Amém? Nós estamos no capítulo de número 19 do livro do Êxodo e eu te convido a meditar, glória a Deus, glória a Jesus, no versículo de número 10, que nós vamos ler somente até o versículo de número 11. Amém? A mensagem que o Senhor colocou ao meu coração no dia de hoje para compartilhar com você é sobre a preparação. Devemos nos prepararmos para encontrarmos com o nosso Deus. Nos encontrarmos com Deus é o momento mais importante da nossa vida. O encontro com Deus é o momento mais importante, mais determinante da sua vida. Da minha, da nossa vida. A palavra do Senhor diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Extraordinário. Nos versículos anteriores, nós vamos ver que Deus anuncia o pacto. O povo é feliz e aceita o pacto, a aliança com Deus. Moisés leva a resposta a Deus e Deus diz: Então, agora o povo vai poder ouvir a minha voz. É o que eu sempre costumo dizer. Conheça a Deus não de ouvir falar, mas por experiência. Experiência de milagres do que Deus está fazendo também. Mas
A melhor experiência na vida do homem e da mulher que tem um encontro com Deus é ouvir a voz de Deus e entender que é Deus quem está falando. E é o que está acontecendo aqui neste capítulo. Eles não podiam ver ainda, mas eles podiam ouvir. Nós vemos várias formas de manifestação. O povo vê a fumaça, o povo vê o fogo, o povo... Mas a forma como Deus se apresenta ao homem é pessoal, é personalizado. Muitas pessoas conseguem identificar a presença de Deus num simples vento. Então o vento já não é tão simples assim. Algumas pessoas conseguem identificar a presença de Deus ouvindo um som, ou vendo alguma coisa ou pessoa. São particularidades do momento em que nós nos encontramos com Deus. Não necessariamente precisa ser uma coisa uau, sobrenatural. Não necessariamente. Deus ele se apresenta também através de coisas simples e corriqueiras. Através de pessoas não importantes, não relevantes na sociedade. Nós precisamos desconstruir esta forma de colocar Deus em uma caixinha onde ele fala comigo somente desta forma. Nós precisamos nos prepararmos para o encontro mais importante das nossas vidas, de forma que nós não venhamos perder a beleza deste momento, colocando a nossa atenção em coisas que não são importantes ou que não são prioritárias. Este capítulo eu achei ele muito lindo, né? Quando eu pude ver este cuidado, este zelo que após o anúncio do pacto que nós vemos, no versículo de número 6, o Senhor está falando sobre o reino sacerdotal, o povo santo. O Senhor está colocando, sacerdotes, aqueles que estão na presença do Senhor, mais perto de Deus, e o povo que é santo. E aí o povo diz, uau, que maravilha, nós queremos esta aliança com Deus, é lindo, nós somos um povo diferenciado. E aí Moisés levou a resposta do povo a Deus. E Deus disse, então, já que você aceitou, já que vocês aceitaram, agora é a hora de você se preparar para ouvir a minha voz. Porque eu não quero falar somente com Moisés, eu não quero falar somente com o sacerdote, eu quero que você ouça a minha voz, para que você saiba que aquilo que Moisés está te ensinando vem verdadeiramente de mim. Até aqui Moisés ouviu, mas agora eu quero que você também ouça. E o Senhor, ele nos convida para este tipo de experiência, que nós não venhamos mais ouvi-lo somente através dos profetas, mas que nós venhamos ouvi-lo de uma forma pessoal, que nós venhamos vê-lo de uma forma pessoal. Nós vemos em nossa família, eu não quero banalizar a presença de Deus. Jesus ele disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que você sinta ou não, que você tenha essa percepção ou não, o Senhor está aí, tal qual o mundo espiritual está em movimento neste momento, que você veja ou não, existem anjos à sua volta. Os anjos de Deus estão a teu redor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor. Mas o diabo está ao derredor, esperando o momento que você venha vacilar, que você venha baixar a guarda, que você venha ignorar a presença de Deus, e aí o diabo ele vai encontrar um modo de chegar até você.
Por mais que o Senhor esteja o tempo todo com os olhos sobre você, sobre mim, sobre nós, existem momentos que nós damos legalidade para que o mal adentre na nossa casa. Seja no mundo espiritual que no mundo físico. Como disse, eu não quero banalizar a presença de Deus. Mas nós podemos ver que diariamente, dentro da nossa casa, no interior dos nossos muros domésticos, ou pelo menos eu imagino que seja assim, existe um momento onde a família toda, quando possível, se reúne, se coloca à mesa. Ou não sei, quem tem o hábito de ver televisão, tem algum momento no dia, ou na semana, ou no mês, em que nós nos reunimos, nos preparamos para estar com aqueles que amamos. Existem momentos que nós nos preparamos para ir ao médico, a um advogado, encontrar com uma autoridade política, com uma liderança da igreja. Tem momentos que nós nos preparamos para encontros que para nós são importantes, significativos, necessários ou indispensáveis. E nós precisamos pensar, viver este encontro com Deus diariamente da mesma forma. Naturalmente, não estamos no tempo da lei em que nós vamos seguir rituais religiosos, mas nós precisamos entender que este momento em que nós nos colocamos diante da presença do Senhor é um momento especial que pode mudar completamente a nossa vida, a nossa história. Depende de uma oração feita com o coração verdadeiramente puro. Não devemos procurar palavras para impressionar a Deus, porque tanto Ele conhece o nosso pensamento e a nossa intenção. Nós devemos somente externar ao Senhor e dizer: Senhor, se não te apraz aquilo que eu sinto, aquilo que eu digo, eu quero mudar. E se eu não quiser mudar, eu digo: Senhor, eu gosto tanto de ser assim, mas se o Senhor não quer que eu seja assim, me ajude a me alinhar ao teu querer. É inútil eu ficar dizendo a Deus que eu quero uma coisa que eu não quero, porque tanto Ele conhece um pouquinho mais em profundidade. Antes que eu fale, Ele conhece o meu pensamento. Antes que você fale, Ele conhece o teu pensamento. E para nos prepararmos a este encontro com Deus, nós precisamos, eu quero hipotizar aqui para te ajudar, por exemplo, o momento devocional. O momento devocional, ele não pode terminar depois de 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Se seguirmos categoricamente, o devocional é pelo menos 1 hora que nos separamos para estarmos com Deus. Tempo de louvor, tempo de leitura da palavra, tempo de oração e tempo para ouvir Deus falar, porque nós, blá, 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 e não temos tempo para ouvir Deus falar. E Deus disse a Moisés: olha, prepare o povo por 2 dias. No segundo dia, eles precisam lavar as suas vestes. O Senhor está falando, nos atentando, que a preparação para estar na presença dele é sentimentos e emoções, mas é também física, é também externa. Muitas pessoas dizem: Deus não está interessado no que está de fora. Não, não é verdade. Não estamos no tempo da lei. É verdade, alguém poderia argumentar. Mas isto não é lei, é princípio. A preparação para estar na presença de Deus não é lei, é princípio. E princípios divinos não mudam. A lei do sacrifício muda. Mas o princípio do sacrifício não mudou. Tanto que Jesus fez um sacrifício eterno, perpétuo. Então não foi mudado, foi concluído, para que nós não tenhamos que sacrificar, somente obedecer. Na reflexão deste texto que nós lemos, é muito interessante ver que Deus, através de Moisés,
direciona o povo para a preparação para este encontro. E o direcionamento para a preparação é dado coletivamente, todo mundo tinha que fazer. Só que a execução era individual. Cada um tinha que fazer o que todo mundo ouviu que tinha que fazer. Não adianta você pensar assim, nossa, que mulher consagrada, eu sinto uma unção na voz dela. Se você não tiver o teu tempo de preparação, você vai ver Deus na vida do outro, você vai ver os milagres de Deus na vida do outro, mas você não vai viver. E aí não é porque Deus não te ama, é porque você não se preparou para viver aquilo que Deus tem para você. É porque eu não me preparei para viver aquilo que Deus tem para mim. Eu não gosto muito de pessoas que pregam como se eles já estivessem no céu, uma voz. Eu vejo em todos os evangelhos que eu vejo um nós. Mas quando é necessário posicionamento, eu. Mas é lindo como a humildade e a simplicidade daqueles que nos superaram naturalmente, porque eles fizeram coisas que nós podemos, mas não fazemos por algumas razões, porque não é o tempo, mas algumas coisas porque não estamos preparados espiritualmente, emocionalmente e fisicamente para fazer. É nós. Nós precisamos nos prepararmos todos os dias para estarmos na presença de Deus. Eu preciso me preparar. Você precisa se preparar, nós precisamos nos prepararmos. Na sua opinião, Moisés disse tudo isto para o povo e o que ele foi fazer? Vocês vão preparar e eu vou ali brincar, rodar o dedinho. Não, ele também estava envolvido, comprometido nesta preparação. Não é para os outros, é para nós. Quem não se envolve no nós precisa tomar cuidado e ler um pouquinho mais a Bíblia. Daniel fazia parte do remanescente de Israel. Ele não foi levado à Babilônia por causa do seu pecado, mas por causa do pecado de Judá. Ele lá se encontrou. Mas quando ele orou a Deus, ele dizia o quê? Pecamos contra ti. Daniel estava em pecado? Não. Mas ele sabia como se apresentar diante de Deus para defender uma causa, a causa de um povo que precisa estar pronto, preparado para se encontrar com o seu Deus. Enquanto nos preparamos fisicamente para o devocional ou para ir à igreja, por exemplo, nós devemos nos esforçarmos para esvaziar a nossa mente. Devemos pedir ao Espírito Santo que prepare o nosso coração, ou seja, a nossa mente, para receber a palavra, para compreendê-la, para guardá-la e para praticá-la. Não adianta nós fazermos tudo e não fazer a parte final. Palavras, lindas palavras, arrepios, sonhos belos, mas o que eu tenho feito para cumprir a minha parte da aliança que Deus colocou no meu dedo, dizendo, eu vou fazer. Mas ninguém se casa sozinho. Aliança com Deus significa isto, fazer juntos, estar na mesma direção. Um casal, quando decide ter um filho, acontece somente porque eles decidiram ter um filho, se Deus os abençoa com esta bênção. Mas se um quer, o outro não quer, dificilmente a criança vai nascer. E da mesma forma somos nós. Deus nos formou para que nós venhamos nos relacionarmos com Ele. Ele pode fazer tudo, mas Ele não vai fazer tudo. Da mesma forma que, pelo menos não podia, na sequência natural que Deus criou, formou homem e mulher, o homem deposita a semente e a mulher a faz crescer no seu ventre. E não pode ser mudada, pelo menos não na lógica divina, embora o homem queira mudar tudo. Né? Já vemos tantas coisas que nós dizemos, meu Deus, eu não me escandalizo porque é mister.
que tais coisas aconteçam. Como nós nos preparamos para nos encontrarmos com Deus, para este encontro? Que ele seja diariamente. Talvez você não vai ter o seu devocional todos os dias juntamente comigo, mas você precisa, em nome de Jesus, leia Bíblia, vigia, ore. Se possível for, jejue, peça orientação ao seu médico se você tem algum tipo de restrição, questões de saúde, gravidez, estar amamentando. Glória a Deus. Com o auxílio do Espírito Santo, nós nos preparamos. E a primeira coisa que nós devemos fazer é nos esvaziar. Nos esvaziar de quê? De todos os pensamentos, de todos os sentimentos. Isto significa exercer domínio próprio sobre os pensamentos. Eu torno cativos os meus pensamentos e os coloco de forma disciplinada. Agora eu não vou pensar sobre isto, eu coloco no altar do Senhor. Agora eu vou adorar a Deus. Eu estou educando o meu pensamento, e aí eu estou preocupada lá no Brasil, meu tio está entubado, mas agora eu estou aqui, eu digo, pensamento, eu te torno cativo ao Senhor, o Senhor está cuidando do meu tio. É fácil? Não, não é, mas é por isto que precisamos fazer. Significa confiança, esperança, certeza de que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Eu preciso direcionar os meus pensamentos de forma que as minhas emoções não venham se desequilibrar de forma negativamente. Por exemplo, eu posso começar agora a falar e pensar no meu tio que está entubado, meu tio que eu tanto amo, e dizer: Deus, mas como o Senhor permite, eu estou fazendo a tua obra todos os dias e o Senhor permite que por causa da Covid acontece isso. Se eu começar a pensar, a alimentar indagações, eu não vou conseguir concluir o devocional. Eu vou ficar triste, eu vou ficar amargurada. Mas aí eu sei, olha, Senhor, o meu tio está lá, mas eu sei que o Senhor está cuidando dele. Senhor, eu creio que esta doença não é para a morte, mas é para a glória do teu nome. Senhor, eu me lembro o que o Senhor fez na vida de Ezequias e eu sei que o Senhor pode fazer na vida do meu tio. Senhor, o aluguel está atrasado, mas eu sei que tu és o dono da prata e do ouro e que o Senhor pode trazer a solução, porque eu não tenho comido o pão da preguiça. Eu estou dialogando com base na palavra, impedindo que os meus sentimentos e emoções venham ser sufocados do pessimismo ou até mesmo das circunstâncias que são reais, porque problemas são reais também na vida do cristão. Nós precisamos entender que nem tudo que nós oramos e pedimos a Deus vai acontecer, mas pode acontecer. Deus pode mudar sentença e decreto. Se ele mudar, glória a Deus. Se ele não mudar, glória a Deus. Porque ele sabe o que vai nos fazer bem, ainda que nos faça chorar, sofrer por um momento. O momento da preparação, o momento em que nós nos esvaziamos de nós mesmos e pedimos que o Espírito Santo nos encha das coisas dos céus, é um momento de autoconhecimento, onde nós vamos ver as nossas fragilidades, onde nós vamos ver as áreas da nossa vida onde nós temos mais dificuldade de ter domínio próprio, a começar pelos pensamentos. Por exemplo, eu começo a pensar agora, fui traída, minha vida sentimental é isto, e aí eu já não consigo mais nem falar com Deus. O que eu faço? Desisto da oração? Não, Espírito Santo. Quando eu penso nisto, a minha boca amarga, o meu coração bate acelerado, eu não consigo me concentrar. Me ajuda, Espírito Santo. Um momento de autoconhecimento. É o que Deus está fazendo nestes 2 dias em que o povo está se preparando. É um momento em que você está dizendo: eu vou pentear os meus cabelos porque eu quero fazer o meu devocional, eu quero me apresentar diante da presença do Senhor, como quando eu me apresento diante de uma autoridade no mundo físico. Esse é o momento da percepção do teu ser. Quem você é para Deus?
Você está indo para o teu devocional se sentindo como? Um soldado valente, como filho, como escravo, como ovelha, como bode? Como você tem ido se apresentar diante de Deus? Cheio de culpas? Como você está? É a percepção do estado e do ser. É a consciência daquilo que você tem. Glória a Deus. Este é o momento da preparação. Não é simplesmente abrir a Bíblia, estarmos ali e lemos, não entendemos. Não, precisamos verdadeiramente compreender. Este tempo de preparação pode ser a parte inicial do seu devocional, onde você vai ouvir louvores. Eu amo os louvores da harpa. Glória a Deus. Embora não sempre consiga fazer religiosamente como eu gostaria, eu amo os louvores da harpa. E acredito seja um momento ímpar de preparação para o devocional. A oração do Pai Nosso, colocando a atenção no significado de cada palavra e trazendo, pedindo para que esta palavra seja viva em nossas vidas. Neste momento nós vamos ouvir a nossa alma. Nós vamos entender a nossa necessidade. Ouça a tua alma, entenda a tua necessidade. O que você quer? O que você precisa? Por que você quer? Por que você diz que precisa? Para qual finalidade? Você está pedindo isto, buscando isto, ou porque, embora você queira, você não tem forças ou coragem de externar, apresentando a Deus a sua necessidade. Depois destas considerações, apresente ao Senhor a tua petição. Apresente a Deus no nome de Jesus. Peça que o Espírito Santo te ajude a receber a palavra. Receber a palavra significa fazer ela entrar na tua mente e acomodá-la, de forma que quando você precisar disciplinar os seus sentimentos e emoções, você terá ali uma palavra que dirá: a circunstância é assim, mas neste caso, meu Deus pode fazer assim. É preciso entender, compreender o tempo, o lugar, o momento de Deus na sua vida. Porque às vezes Deus tem para você, mas não é o momento de realizar. E aí, precisa guardar. Guardar é onde você tem aqueles versículos que parece que não saem da tua mente. Existem passagens que vêm ao teu coração no momento que você mais precisa. Por quê? Porque você guardou. Não é guardar porque assim eu vou usar como um mantra. Não, é guardar como princípio. Para, o último ponto, praticar. Quando Deus fez com que os israelitas ouvissem a voz dele, era para que eles tivessem a certeza de que Deus fala, através de homens e mulheres. Mas eles precisavam também fazer a parte deles para que eles pudessem ouvir a voz de Deus. Então, eu te convido neste momento, faça a tua parte e ouça a voz de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu amo a tua existência. E nós vamos encerrar, glória a Deus, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória, agora e para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Você já sabe, mas eu vou repetir. Eu amo a tua existência. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.